E isso nos coloca, de certa forma, mais próximos de Deus. Porque nós vamos entendendo ao longo do processo, ao longo do caminho, quem é esse Deus e qual é o seu plano, qual é a sua obra. Nós nos encaixamos dentro da história. Todos nós fazemos parte de uma história. Nós vamos conhecer cada um a partir do conhecimento da sua história. Mas, para além das nossas histórias, fazemos parte de um enredo muito maior, de uma história muito maior, um plano traçado, muito bem executado e que terá a sua conclusão perfeita lá no final. Por isso que muitas vezes é difícil nós pensarmos na conclusão, porque nós estamos no meio daquilo que nós podemos chamar de caos. E aí entra a grande importância do olhar sobre Apocalipse. João naquela ilha, envolto daquele caos, uma grande perseguição acontecendo na igreja, numa época extremamente difícil, muito mais difícil que a nossa em relação ao cristianismo. E de repente Deus chama João para os bastidores da história e mostra: calma, eu continuo o Senhor da história, eu continuo conduzindo toda a história, pode ficar tranquilo. Escreva para as igrejas para elas se acalmarem, mas para elas também se atentarem, porque eu estou vendo o que elas estão fazendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante, veja que quando nós conseguimos compreender toda essa dimensão, nós conseguimos de fato perceber que Ele continua Senhor da história. O plano original continua, não caiu. O Piper diz que não houve um ups a partir da queda, como se Deus estivesse lá em cima. E agora? Deu B.O. O que eu vou fazer? E de repente Jesus se lembra: não, deixa comigo. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O plano original continua sendo o plano original. Deus sabia de todas as coisas. Por isso que a Bíblia é muito categórica em dizer que o Cordeiro foi morto muito antes da própria criação. Mas o Êxodo não termina somente então com a saída do Egito. Então o povo sai. Temos aqui um livramento, temos aqui essa batalha, vamos chamar de batalha, né? Uma batalha cósmica, que na verdade não houve batalha, porque não existiam outros deuses, né? Mas era só para mostrar o poder de Deus em relação à falsa crença da existência de outros deuses, inclusive endurecendo o coração do faraó, né? Isso é interessante também a gente pensar. Endurecendo o coração de Faraó. E Deus o endurecia para exaltar ainda mais a sua soberania, né? Para levantar ainda mais a sua glória, mostrar que Deus estava no controle de tudo. As 10 pragas aconteceram por conta de cada endurecimento no coração do Faraó. Porque senão, se não houvesse endurecimento, era uma coisinha ali e já estava livre. Mas cada endurecimento foi mostrando cada vez mais a soberania e o caráter de Deus sobre todas as crenças, né, do Egito. É o que a gente vê hoje que está acontecendo na nossa sociedade, né? Deus está endurecendo, permitindo ser endurecido o coração do faraó. Até para que nós, é o momento que a gente vê, eu vejo e analiso tudo isso que aconteceu. Às vezes a gente, né, muito revoltado, até na questão meio política, né? Sim, perfeito. Mas é Deus permitindo, endurecendo, fazendo com que as coisas fiquem mais para o próprio povo entenda. E as autoridades, a Bíblia vai dizer que são constituídas por Deus, no sentido não necessariamente de querer colocar, mas de permitir estar lá. Vai de nós agora entendermos os cenários, o que está acontecendo, né? O chamado de Israel. Agora, abra a Bíblia de vocês lá, em Êxodo 19, 1 a 6. Aqui tem um texto
bem interessante. Ai, cabelo, agora muito bem, né? Êxodo 19, 1 a 6. Quem pode ler? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui tem um ponto muito interessante, que é uma ligação posterior ao que Deuteronômio vai falar, né, em relação à obediência e à não obediência. Deuteronômio 28 vai falar muito sobre isso, né? Se me obedeceres, acontecerá isso, 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 isso e isso. Se não me obedeceres, vai acontecer isso, 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 isso e isso, né? As bênçãos e as maldições. Aqui Deus está dizendo para Israel que esse povo é propriedade particular, tesouro particular de Deus. Se vocês me obedecerem, vocês serão meu tesouro particular, peculiar. Vocês serão os sacerdotes no meio do povo, uma nação santa. E que texto lembra isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, abre lá. Sacerdócio santo, vós sois a geração eleita, sacerdócio. Veja o que eco que faz com o chamamento de Israel. Se vocês me obedecerem, vocês serão propriedade particular, tesouro peculiar. Vós sois a geração eleita. Como é que diz lá? 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz para as nações. Esse aqui está um grande ponto em relação à salvação a partir do Êxodo. Não somente o livramento individual, mas isso espelhando para o restante da criação. Luz para as nações, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é o que Jesus fala em relação a quem nós somos? Veja a grande importância nesse chamamento de Israel. E o versículo 10 ali, não eras nem povo, mas agora sois povo de Deus. E isso, quando Pedro está falando isso, ele está falando isso em relação ao próprio Cristo, a pedra de esquina, que algumas pessoas rejeitaram. Mas nós que o aceitamos, confiamos nele, nós somos esse povo. Se me obedeceres.
Se me obedeceres, sereis. Aqui tem um texto desse livro aqui, lembrando que a base aqui desses estudos tá nesses livros aqui, pelo menos esse período inicial, né? Principalmente o Enredo da Salvação, do Bernardo Shaw, o Drama das Escrituras, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, e o Deus Mora Entre Nós, do J. Cabil. Esses 3 livros aqui são fantásticos. Essa, basicamente, a base aqui do nosso estudo está nesses livros, mas principalmente o Enredo da Salvação. E tem uma parte aqui que eu separei, que eu anotei aqui, fica 59. Sem a menor sombra de dúvidas, o Êxodo foi o evento mais cataclísmico da história da humanidade desde a criação. Se eu fosse o diretor de um seriado retratando a saída daquele povo da terra do faraó, certamente dedicaria um episódio inteiro somente para digerir as impressões causadas por tudo que foi descrito no capítulo anterior. No Êxodo, o Deus que havia formado e preenchido o céu e terra, o Criador Supremo de todas as coisas, revelou-se concretamente também como Salvador dos descendentes de Abraão. Yahweh liberta Israel, seu filho mais velho, conforme Êxodo 4:22, das garras daquele que se dizia a encarnação da serpente. Assim, por meio das 10 pragas sobre o Egito e da divisão do Mar Vermelho, Deus começa a restabelecer ordem no cosmos, iniciando a redenção de sua criação. E no centro de tudo isso estava o sacrifício pascal, que nós vamos falar mais para frente, a relação da primeira Páscoa com a segunda Páscoa, que guardou os hebreus da praga da morte. Mas o Êxodo não termina somente com a saída do Egito. Uma das bênçãos implícitas naquilo que havia sido prometido a Abraão é que sua descendência se tornaria uma nação tão influente que, por meio dela, todas as famílias da terra teriam um vislumbre claro do caráter de Deus. Isso é abençoar todas as famílias da terra. É fazer com que o conhecimento de Deus chegue até todas as famílias da terra. Ou seja, ao chamar Abraão, Deus fazia de todos os povos do planeta alvos de sua ação redentiva. Ao nos chamar, Deus faz também nós parte desse plano e outros alvos deste plano, né? Esse ponto está intimamente atrelado aos propósitos originais de Gênesis 1 e 2. Sendo portadora da imagem do Criador, a humanidade era vocacionada a representar o governo do próprio Deus em todo o cosmos. Vocação essa que havia sido severamente comprometido pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Logo, o projeto salvífico de Deus de reordenar o cosmos como seu lugar de habitação deveria necessariamente passar pela restauração de sua imagem na humanidade. Ou seja, essa imagem de Deus em nós precisava ser restaurada. O êxodo estaria incompleto se aquela multidão de ex-escravos permanecesse sem rumo e, após as 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho, não fosse organizada a partir da autopercepção que estivesse em continuidade com o plano divino. De que adianta, nesse sentido, o livramento, se no final das contas estavam perdidos? Para onde iria esse povo? Como diz o ditado, foi fácil tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. É fácil nos tirar do mundo. O problema é tirar o mundo de dentro de nós, né? As outras concepções que Jesus falou, ficam cravadas e Deus impede de ser salvo. Eu tinha uma irmã que é missionária. Meu Deus, você não pode nem botar tesoura no seu cabelo, você não pode usar calça de jeito nenhum. Um frio, aquele dia que ela veio, estava geando, estava terrível aquele sábado. Na sexta-feira ela estava com uma saia, tossindo, sem meia, sem nada. Eu falei, você não vai falar? Eu nunca nem. Desce uma calça. Não posso. Ela estudou num seminário da
Estava com Adventista. Era da Presbiteriana Renovada, pois ela foi até Cianorte, estudou 4 anos. E o que eles botaram na cabeça dela? E isso é se tornar escravo. Virou escrava e quer que os outros sejam igual ela. É escravo da legalidade, né? E isso é um grande problema. Porque a lei é muito... Nós vamos falar daqui a pouco da lei. A lei é muito mais Mas a gente, do que quando regras. foi aprendido, quando a gente aceitou Jesus, a gente também foi tipo uma Sim. escravidão que a gente veio de lá, escravo, já mandei outra escravidão da gente. A Assembleia, hoje, lógico, mudou muita coisa, né? É. Mas a Assembleia de Deus tinha um caráter muito rígido, né? Isso, mesma coisa. Muito rígido. A religião em si, ela traz, não estou dizendo a verdadeira, você me entende, né? Sim. Às vezes, para manter você preso, foi uma forma errada que foi, que foi colocada na cabeça. Porque nós, quando aceitamos Jesus, para a liberdade, não para a libertinagem também, né? Para a liberdade em Cristo. E daí se criou essas prisões, se criou essas amarras para que você se mantesse dentro daquele sistema. Pode ir lá, pode fazer isso. Não pode ir lá. O medo de ir para o inferno, não E esse talvez seja o ponto. Esse talvez seja o ponto fundamental. Porque a falta de conhecimento do Criador nos faz temer o inferno. Medo da perdição. O medo da E não amar a perdição. salvação. Né? Eu até tenho mais liberdade, assim, que até eu comentar, uma mulher assim que, né, de oração, mas assim, uma coisa que foi invocada, que às vezes nós debatemos lá, eu falo, não precisamos dessa carga, mãe. Né? Eu digo pra ela, o pai já tem a cabeça bem mais aberta, né? Não sei se Cortez também estudou mais, né? Mas assim, eu falei, não é assim, eu falei, por que a senhora está jogando essa carga em cima da senhora? Prende a religião e acha que vai perder a salvação do mundo. Ontem ainda o Gabriel daí comecei, mas pai, porque daí ela contando, eu sou grato a Deus, porque... Tipo, o que a irmã falou, às vezes ela coloca uma calça, É, eu perdi a Então, salvação. o Gabriel falou, não filha, não é assim, falei, deixa ela, uma hora o pai conversa com ela. Falei, não é porque ela esteve na igreja, nunca deixou de estar na igreja, falei, o evangelho é isso que o pai tenta passar para você, porque o pai foi desse sistema, graças a Deus que a gente teve, as coisas foram se abrir. Eu falei, não é que você estando todo dia na igreja é que é a tua vida. Eu falei, é aqui, ó, você aqui dentro, Sim. a tua devoção interna. Temos que congregar, temos que estar. Mas o teu desejo do coração é amém, né? Porque Mas isso- não por obrigação. Não leve como que isso ali é uma coisa que vai a salvar ou te condenar. Porque assim, ó, a partir do momento em que nós acreditamos méritos em nós mesmos, se nós acreditarmos que temos méritos em nós mesmos, nós tiramos o mérito de Cristo. Fica zero. É como se... e esse talvez seja um dos problemas que nós temos, é que nós queremos nos apegar em alguma coisa. Nós queremos ter alguma coisa, alguma certificação de que naquele dia eu posso dizer, olha aqui, ó, tá aqui, ó, eu fiz. E esse é o problema, porque gera o quê? Aquilo que a gente falou antes, a desconfiança em relação a Deus. Até a própria pregação pode te levar para o inferno. Se você faz por obrigação e não por amor. Isso é o que eu falei semana passada, se eu não me pregar engano, a vida né? inteira, mas não dedicou o coração por amor. É o que eu falei semana passada aqui, se eu não me engano, né? Eu comentei, eu tô aqui na frente, falando, explicando, explanando e tal, mas vocês podem ter uma visão de mim em relação a isso. Mas o que Deus vai julgar não é a minha ação, é a minha intenção de estar aqui. Porque de repente eu posso estar aqui na frente com a intenção de me vangloriar, com a intenção, o Rob, Trazendo, e isso vai me levar para onde? trazendo uma ação bem que agora uma curva mesmo assim. Eu tinha uma irmã, veio, estava eu e a esposa, estava o esposo dela também. Ela me perguntou e disse para mim, irmão, eu vou fazer operação e vou colocar silicone na bunda e no peito, né? A Bíblia fala o que sobre isso? Daí o senhor, a tua intenção, eu
falar sobre isso, mas a tua intenção o que é? Se a tua intenção for de você ser bonita pro teu marido, e só pro teu marido, você vai estar no céu totalmente abraçado por ele. Mas qual que é a tua intenção? Me revela. É pegar a tua bicicletinha, pegar o bumbumzinho, saltar o peitinho para frente e sair Se exibindo. deixa eu chamar a atenção dos outros. Isso é o pecado de luxúria. Luxúria e também aquele karma, como que é? Eu fugi agora. Que faz os outros pecados. Eu fugi agora. E o pecado está na Bíblia dele. Que induz o outro a pecar, ou... Aí daí você já está no inferno já. Daí qual é a tua intenção? Revele para o teu marido. Se você conseguir revelar para o teu marido, a tua intenção senão que é boa. Ela não conseguiu revelar para ele, porque a intenção era se mostrar. Então não faça. É por isso que até comentei aqui as outras vezes que se tu acompanha algum pastor ou teólogo desses famosos nas redes sociais, as caixinhas de pergunta que eles colocam. Lascívia. Lascívia. As perguntas que eles colocam lá na caixinha de perguntas lá no Instagram, a maioria das pessoas pergunta: é pecado isso, é pecado aquilo, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Porque as pessoas não estão se agarrando de fato a Deus, mas há alguma coisa que possa justificá-las diante de Deus. E quando a gente está em Deus, Robson, Deus dentro de você Deus dentro de você ele vai te orientar. Você vai se sentir bem com o que você vai fazer. Você é para tudo para honra e glória. Eu sempre falo pro Gabriel, agora ele está entrando na música com vocês. Filho, não interessa, às vezes está aqui no grupo dos adolescentes, falei, você não se preocupa, o que vai é a tua intenção, falei, dos outros você não quer, falei, a tua intenção, eu sempre digo para ele, a tua intenção, ontem ele até testemunhou, disse que sentiu a presença de Deus aqui, disse que cantar foi um culto para ele, foi, até contar aqui para a irmã, eu falei, sabe o que é isso aí, Gabriel? É a presença de Deus. Ele disse, eu senti um calorão, pai. Me deu vontade desse tipo de... Falei, é isso aí que é a intenção de você estar na casa de Deus. Não importa se você estava 20, 30, não sei quantos você estava lá. Você cantou, eu senti uma coisa tão boa. Falei, é isso que é a vida com Deus. E o que é errado, o que não é. Se você está em comunhão com Ele, filho, você vai fazer uma coisa, não é certo, você não vai sentir paz. Falei, você não vai sentir, fez alguma coisa errada. Como o Robson, vocês oram, Robson, me perdoe, porque o Espírito Santo vai ter, né? É uma coisa gloriosa a comunhão com o que a gente falou, as coisas vão sendo colocaadas em seus devidos lugares. Eu não deixo de fazer alguma coisa porque é errado. Eu deixo de fazer aquilo porque não faz mais parte de mim. Ou eu passo a fazer tal coisa porque aquilo começa a fazer parte de mim. E isso faz parte da minha essência. A realocação da imagem de Deus. A imagem de Deus está sendo novamente ilustrada, limpadinha ali, para espelhar o Criador. É isso que a própria salvação em Cristo vai gerando em nós, com a nossa proximidade com Ele. Quanto mais nós nos aproximamos dEle, quanto mais nós conhecemos dEle, quanto mais nós nos envolvemos com Ele, com a sua obra, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Por isso que Paulo vai dizer que nós partimos agora a ter a mente de Cristo. E experimentamos qual é a perfeita, boa, agradável. Exato. A tia Isa perguntava para mim um tempo atrás, até ela vai assistir depois o vídeo. Ela perguntava, como eu vou saber, como que eu vou conhecer a vontade de Deus? E eu sempre disse, se relacione. A única forma de conhecer a vontade de alguém é se relacionando com esse alguém, com essa pessoa. Quer conhecer, saber qual é a vontade de Deus, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ande com Deus. Esteja com Deus. Só que esse estar com Deus, se relacionar com Deus, é aquele negócio. Lembra que eu já fiz alguma vez aqui de puxar uma cadeira? Nós estamos dispostos a sentar nessa cadeira e ouvir Deus contar as suas histórias, nos contar as suas histórias. Nós precisamos estar dispostos a sentar e conversar com Deus. Nós precisamos estar dispostos a ouvir o que Deus tem para nos dizer, para nos contar e para revelar de si mesmo.
Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós conhecemos a sua vontade. Sabe por quê? Porque mais parecidos com ele, em certo sentido, evidentemente, né? Não nos atributos divinos, isso não tem como, né? Mas mais parecidos com ele nós nos tornamos. Sabe por que Jesus rejeitou toda aquela questão lá no deserto? Por ser parecido com ele. E até pegamos um pouco dos atributos dele. É claro que não em toda essência, porque daqui a pouco a nossa visão vai ser ele que está na mente de nossa, Jesus está na nossa mente, temos a mente de Cristo, né? Nós vamos começar a enxergar mais longe. Isso Nós assim. vamos começar até a ficar meio atemporal muitas vezes. Reflexos dos seus atributos, então. Reflexos dos seus atributos. E a sensibilidade com que você adquire também. Não por nós, mas porque ele Sim, porque sem ele, nada podemos fazer. Veja como é interessante, né? Como as coisas vão se encaixando, né? É tão glorioso porque assim, não para... Porque quando a pessoa vê Cristo em você, às vezes não precisa nem falar, né? A pessoa diz, meu Deus, ele está conversando uma certa situação, assim, ele diz, meu Deus, eu sinto... Ele não sabe que é Deus, né? Eu me arrepio aqui, eu estou sentindo uma coisa tão boa. Tem alguma coisa diferente, né? Eu não sou de me abrir com ninguém, mas estou falando para você, estou falando aqui essa coisa que você está falando, esse negócio é tão bom, sabe? Então assim, você ter aquelas, poxa, e às vezes a gente se sente, a gente é tão mesquinho, né? Independente do teu grau de conhecimento, de intelectualidade, é bom a gente ter, claro, mas você ter Jesus, você não precisa, às vezes, não é muito... Sabe que uma coisa, a gente já vai finalizar. Desculpa, a gente fugir do teu assunto, a gente foi para outra. E isso é o que eu sempre digo, isso vai dando subsídios para a aula e a aula vai ficando mais gostosa, né? Vai ficando melhor ainda. E é bom, eu gosto assim que participe. Tá? Eu já estou viajando aqui. Não, mas porque é assim que a gente vai tendo mais subsídios e a aula vai ficando mais interativa, mais gostosa, mais direcionada. Numa aula de teologia, lá em São Bento, até esse vídeo vai para lá também, eu estava falando, a gente estava falando sobre cristologia, né? E eu estava comentando sobre esse ponto de, muitas vezes, nós procurarmos dar mais atenção ao intelecto, às pessoas que têm mais intelecto, mais conhecimento, mais grau de instrução e tudo mais, e a gente vê Deus usando as pessoas simples, né? E eu lembro que eu comentei da irmã Cláudia, lá em São Bento. Eu não sei qual que é necessariamente o grau de instrução da irmã Cláudia, eu sei que ela não foi, eu imagino que ela não tenha sido ido tão longe, né? Mas quando a gente ouve ela falar aqueles textos que ela escreve, aqueles áudios que ela grava, ela sempre manda, agora faz tempo que ela não me manda, aqueles áudios que ela grava e manda, vê se tá legal, se concordar, sabe? Coloca ela no grupo, tá? Ela sempre mandava. E eu estava comentando o quanto que Deus usa pessoas simples em um lugar tão retirado, né? Como lá na Corredeiras, né? Um assentamento. Como Deus usa. Aquele dia a minha tia, a Teresa, estava lá junto. Quanto que aquele texto impactou ela. Eu mandei, depois ela gravou, eu mandei para ela também aquele texto. E eu estava comentando sobre isso. E aí, depois, eu falei, eu vou mandar esses áudios para vocês, lá na teologia falando, vou mandar esses áudios para vocês. Se eu esquecer, me cobrem. E logo em seguida começaram a me cobrar esse áudio que eu tinha esquecido, para variar, né? E eu mandei, eu falei, eu tenho mais aqui, só que não está abrindo. Daí alguém me disse assim ali no grupo, nem precisa mandar. Porque só esses áudios aqui a gente já vê o quanto que Deus é na vida dessa mulher. O quanto que Deus usa de fato essa mulher. Porque aí vira uma choradeira, né? O simples fato de eu comentar algo de alguém lá no fundão de grota, né? Lá atrás, simples, que muitas vezes as pessoas, por sua soberba, não dão tanta importância, não dão tanto valor, mas a gente vê o quanto que Deus usa pessoas
todos os lugares, em qualquer lugar, seja o mais remoto, mas Deus usa, e indiferente do grau de instrução. Deus usa e faz o seu plano, o seu projeto acontecer indiferente, ou apesar, melhor dizendo, de quem nós somos. E isso é um ponto que é importante nós entendermos. Deus faz algo pela vida do Robin, não por causa do Robin, mas apesar do Robin, apesar de quem é o Robin. Deus faz as coisas por intermédio do Josias, não por causa do Josias, mas apesar do que o Josias é. Embora sejamos assim tão frágeis, pequenos e tão falhos, pecadores, apesar disso tudo, Deus nos ama e nos usa para os seus devidos propósitos. E esse propósito final, já passamos aqui. Israel foi chamado para ser luz para as nações, assim como nós ainda continuamos com esse projeto. E isso se dava por intermédio do quê? Da lei divina. E aqui entra um ponto que às vezes parece contradizer. Por intermédio da lei divina, dada ao povo por intermédio de Moisés a partir do Sinai. Paulo vai dizer que a morte reinou de Adão até Moisés, porque em Moisés temos a lei. Mas essa lei não como uma regra a ser devidamente seguida para alcançar objetivos. E o que é de fato lei? Isso nós precisamos entender. Mas o que é lei? Se Israel foi chamado para ser luz para as nações e a partir disso foi dado um conjunto de regras, uma lei, o que de fato é essa lei e o que essa lei tem a ver com o chamado de Israel e consequentemente com o nosso chamado? O que é lei? Se perguntarmos então se a lei foi dada especificamente a Israel com relevância única a eles em seu relacionamento pactual com o Senhor, ou se era para ser aplicada às demais nações, incluindo finalmente a nós mesmos, a resposta é ambos, tanto para Israel quanto para alcançar os outros povos. Mas isso requer uma qualificação imediata. A lei não era explícita nem conscientemente aplicada às nações, mas isso não significa que a lei de Israel era irrelevante para os outros povos. Na verdade, a lei foi dada a Israel com o intuito de capacitar o povo a viver como um modelo. Como luz. Como modelo, não para impor. Não para impor, como um modelo de transformação, de mudança de vivência e caráter.